vamos ter fé, vamos ter esperança que a gente vai superar tudo isso, tá? Sempre que estou com vocês, sempre que estou com meus alunos, eu me sinto mais motivado, sabe? Mais forte, mais fortalecido, porque há uma sinergia, tá? Uma troca de energia muito bacana. E isso é que faz com que a gente tenha motivação, na verdade, tá? Essa distância, a gente tem que procurar saídas, estratégias, né? Para esquecer um pouquinho esse problema todo que está afetando a gente, né? Porque não deixa de afetar. Sempre, de alguma forma, está afetando a gente. Esse curso vem em ótima hora, professor. Pois é, gente. É assim, a gente, a gente está sempre, a gente que tá nesse ramo da educação, né? A gente está sempre procurando, pensando coisas, pensando saídas para uma oferecer oportunidades, possibilidades para as pessoas. A gente, dentro das escolas, a gente faz muito isso, né? A gente se preocupa muito com o ser humano, com a formação humana, né? Com um sujeito capaz de sair da escola e vir a resolver os problemas que a sociedade nos apresenta, né? A gente está aqui, na verdade, é para isso, para servir, né? Para cooperar com todo esse contexto social que a gente está inserido, né? Isso aqui, na verdade, a gente está aqui é para isso mesmo. E a gente tem que se preparar da melhor forma possível. E nós estamos aqui, na verdade, compartilhando um pouquinho daquilo que a gente também busca, né, para a gente, o saber, e compartilhar com vocês, né, um pouquinho do que a gente sabe é sempre bom. Saibam que nós não somos o dono do conhecimento, os donos do conhecimento, jamais, tá? Os grandes sábios da humanidade diziam que quanto mais estudavam, mais eles precisavam estudar, porque mais eles descobriam que nada sabiam, como, por exemplo, Sócrates, né? Então, esses ensinamentos, eles permeiam a nossa vida, o nosso ser, né? E a gente vai diariamente tentando suprir essa carência, né, de conhecimento, com mais conhecimento. E de fato, gente, é incrível quando você vai percebendo que quanto mais você estuda, quanto mais você se prepara, mais tem coisa para você conhecer, sabe? A luz do saber, a luz do conhecimento, ela é uma luz profunda, tá? Essa é aquela luz da caverna que o Platão tanto se referia naquela lenda, né, naquele mito da caverna, na verdade, tá? Que é o grande tchan, né? A saída, na verdade, a luz no fim do túnel é o conhecimento. É o conhecimento, para tudo, é o conhecimento. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui nada mais, nada menos do que dar uma oportunidade, né, para as pessoas também se prepararem, né, e buscarem esse conhecimento, tá? E é isso. Gente, muitas oportunidades virão, tá? Quanto mais preparado você estiver, se você pesquisar concursos, você vai ver editais a serem lançados, tá? Concursos que estão aí prestes a abrir as inscrições, tá? Como a gente viu, a Rosinha colocou e eu, concurso da Cefaz, a gente nível superior. Tá? Ah, professor, não é minha área, não é meu ramo. Gente, a gente só se prepara, só consegue alcançar os objetivos da gente tentando, tá? A gente precisa tentar, insistir, persistir, tá? Desistir jamais. Desistir jamais. Certo? Tem muita gente que, histórias e histórias de pessoas que conseguiram aprovação em concurso depois de muitas tentativas, depois de muitos insucessos. Mas, na verdade, esses insucessos, eles servem como degraus
para que você alcance o seu objetivo lá no final, tá? Você precisa entender isso, é tudo no seu tempo. Não adianta pressa. Agora, é preciso você estar no caminho, tá? Treinando, treinando e treinando. E no nosso caso aqui, o treino é estudar. Estudar, estudar e estudar. Não tem outra saída, tá? Não tem outra saída. Não adianta desculpas. As desculpas não vão lhe aprovar lá na frente. O que vai lhe aprovar é o seu conhecimento. E para você ter conhecimento, você precisa estudar, tá? Precisa acreditar, tá bom? Então, gente, eu vou dar continuidade aqui àquele assunto que a gente tinha iniciado na aula passada e não deu tempo para a gente concluir, tá? É um assunto bastante denso e cheio de peculiaridades. Gente, qualquer coisa, qualquer imprevisto aí, vocês me falem, tá bom? Eu estou aqui na apresentação, eu vou compartilhar o material com vocês, e qualquer coisa vocês me falem aí se acontecer alguma interrupção, alguma coisa, tá bom? Bom, a gente, na aula passada, a gente tinha iniciado falando sobre lockdown, o que era o lockdown, né? A gente já tinha explicado que era a decisão mais rígida que o Estado poderia tomar em relação a desacelerar a propagação de um vírus, né? Essa é a intenção. Então, essa é a medida mais drástica, digamos assim, tá? Isso aqui vocês já haviam visto, certo? Eu vou só dar uma reprisada rapidinho para que a gente retorne para o ponto que a gente parou, tá? É só para reforçar essa ideia do que é o lockdown, para que ele serve, tá? O lockdown é a medida mais rígida, né? É a mão forte do Estado atuando sobre essa problemática que a gente está vivendo, desse enfrentamento que a gente está tendo, né? Na verdadeira guerra contra um vírus que é uma coisa invisível, nós não conseguimos saber onde é que ele está, tá? Então, dentre as medidas que o Estado pode adotar, o lockdown ele é muito mais rígido do que o simples isolamento social, do que uma quarentena, tá? É importante que vocês, de cada coisa, certo? Como é que funciona o lockdown, né? Ele consiste em restringir, né, a circulação das pessoas a lugares públicos, tá? Permitindo apenas ir de forma limitada para essa circulação para questões essenciais. Tá? Inclusive, a gente já tinha falado na aula passada sobre a questão das academias e das igrejas entrarem como no rol de essencial, tá? Que inclusive o nosso município aprovou essa lei, tá? No Fortaleza e outras cidades também já aprovaram, então, importante que a gente tenha esse discernimento, tá? Agora, veja bem, de forma limitada, é importante que se compreenda isso, tá? Tem gente que não compreende isso, tem gente que, infelizmente, imagina que, por não ter uma imposição mais dura, uma cobrança mais firme, certo? Porque essa cobrança ela poderia ser mais firme, gente. A gente vê a polícia aí, por exemplo, fechando estabelecimentos porque ultrapassou o horário e tal. Beleza, mas só que tem outras situações em que tem pessoas que, infelizmente, não colaboram com a situação, tá? Infelizmente. Teimam em ficar circulando inadvertidamente, sem necessidade, tá? Onde essa pessoa pode, de fato, contrair o vírus em um local e levar para outro sem sequer saber o que está acontecendo. Tá? Então, é importante que se tenha essa concepção também. E lá no artigo 268 do Código Penal, ele traz justamente, tá, no caput do artigo, a pena para a pessoa que descumprir, tá? Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena, detenção de 1 mês a 1 ano e multa, gente. Tá? Ou seja, não está impune. Essa pessoa pode ser punido. E muita gente acha que não, acha que é simples, acha que pode,
desobedecer, tá? As autoridades podem autuar uma pessoa baseada nesse artigo e chegar a prendê-la, tá certo? É importante que se tenha isso em mente também. Então, eu peço que vocês anotem esses detalhezinhos, gente. Por exemplo, aqui, tá? Artigo 268, o caput do artigo, o que é o caput do artigo? É essa parte que está em vermelho, logo em seguida, após o artigo. Chama-se caput, tá? C-A-P-U-T, caput, certo? É estranho mesmo o nome. O caput do artigo é essa parte que vem logo depois do número do artigo. Deu para entender isso? Sim. Beleza. Então, aqui, no parágrafo 1, o que é que ele diz? A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário público da saúde, é funcionário da saúde pública, ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, de notificação da doença. Se ele, por acaso, omitir a notificar a doença, ele também, tá, pode ter essa pena aumentada em 1/3. Tá certo, gente? Para quem trabalha na área da saúde, isso aqui pode ser mais grave ainda. Qual a diferença entre isolamento social e quarentena? Né? A gente já tinha visto isso aqui também, só dar uma reprisada rapidinho. O isolamento social, ele vai restringir o contato entre as pessoas, tá? Que não habitam na mesma residência, né? Coibir aglomerações. O objetivo, na verdade, é reduzir o contato interpessoal, né? Para diminuir a taxa de transmissão. Já o isolamento vertical, ele é limitado a grupos de risco, né? Pessoas idosas, com doenças pré-existentes, né, que possuem maiores chances, né, de apresentarem quadros graves da doença. Já o isolamento vertical, né, o isolamento onde não há limitação de grupos, né, serve para todos os grupos que devem ficar em casa. Isso restringe a circulação, a aglomeração das pessoas também, tá? E reduz visando reduzir, tá, a disseminação do vírus. E a quarentena, né? Quarentena, pessoas que tiveram contato com pessoas contaminadas, com pacientes contaminados, né? Inclusive, no momento, nós temos muitas pessoas, gente, em quarentena, certo? De 1 a 14 dias, né? Que, no caso da Covid, é o que é estipulado para as pessoas ficarem nesse estado de quarentena, tá? Como vocês já viram, o lockdown é uma medida mais severa que o Estado pode adotar. No combate E aí nós entramos no grande cerne da questão. Tá? O grande cerne da questão que nós trouxemos para vocês foi esse. Isolamento social e lockdown são constitucionais? Aí nós apresentamos para vocês algumas a esse questionamento, tá? Como a gente sabe, isso aqui é um questionamento que muita gente se faz, tá? E muita gente afirma ser inconstitucional e acha que só por ser inconstitucional não deveria cumprir, tá? Só que a gente vai ver que até o final da nossa apresentação que existem outras questões por trás disso também, tá? Como a gente viu, o lockdown, ele vai limitar o quê? Ele vai limitar lá a garantia constitucional. Desculpa, professor. Tem alguém pedindo para você aceitar. Cara, é automático, Rosinha. Pois Escutei. é. Tá? Tentar, continuar tentando. Tá certo? Pois bem. Infelizmente, não aparece para mim a opção de aceitar, porque, como eu estou falando para vocês, é automático, tá? Pode ser internet, conexão, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Para começo de história, sobre constitucionalidade, tá? Até que ponto os direitos e garantias constitucionais da liberdade de locomoção e reunião de pessoas pode ser suprimida frente ao combate da pandemia? As medidas de isolamento social, proibição de reunião de pessoas, né, e lockdown
agridem os fundamentos constitucionais dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A gente falou de duas coisas aqui, tá? Liberdade de locomoção e reunião de pessoas e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que são fundamentos. O que é um fundamento, pessoal? O que é um fundamento? Algo necessário, Responda o que é um primordial. A base, né? O fundamento de uma casa, por exemplo, é o alicerce, não é não? Com certeza. Não é o que fundamenta? Então, aqui nós estamos tratando de fundamentos. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos constitucionais, tá? É algo muito maior do que apenas o direito de trabalhar, ou apenas a livre iniciativa. É algo muito maior. Aqui, a Constituição, que é a Bíblia do país, que é aquilo que o país deve fazer, deve seguir, tá? Dentre os seus fundamentos da sua existência, estão os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Tá? Então, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece como fundamentos, dentre outros, como eu já falei para vocês, os valores do trabalho e da livre iniciativa. Isto quer dizer, nas palavras, como eu já tinha até falado para vocês, de Alexandre de Moraes, é através do trabalho que o homem garante a sua subsistência e o crescimento do país. Tá? Até aqui, nós estamos indo numa corrente, digamos assim, contrária ao lockdown. Tá? Não sei se vocês percebem, até aqui, nós estamos caminhando, digamos assim, num viés que vai de frente, vai bater de frente com o lockdown, vai se chocar com o lockdown, tá? E também sabemos que esse fundamento, inciso 13º, parágrafo 6º, 7º, 8º, aliás, artigo 6º, 7º, 8º, tá? E vale lembrar também que, apesar da proteção especial, né, ao emprego, no artigo 7º, utiliza a expressão trabalho e livre iniciativa, né, o que nos remete também aos autônomos, ao empregador, e não apenas ao empregado subordinado. Olha aí, ou seja, as pessoas que têm seus estabelecimentos comerciais, que são autônomos, elas também estão nesse rol, nessas garantias, nesses fundamentos. Elas estão respaldadas por esses fundamentos. Mas por que será que, mesmo respaldada por esses fundamentos constitucionais, o Estado, tá, conseguiu fazer com que todo mundo seguisse sua lei? É como se fosse um poder soberano, tá? Um poder soberano, que emana lá da Idade Média, com a figura dos reis, tá? Que o rei dizia, eu sou o Estado, eu vou legislar, eu vou criar as leis, eu vou executar as leis e eu vou julgar quem está certo e quem está errado. Está entendendo? O soberano, a figura do soberano era mais ou menos isso. Na verdade, era isso. Não era mais ou menos isso, era isso, na verdade. Tá? Era isso. Inclusive, Montesquieu, eu vou falar um pouquinho para vocês quando chegar na parte de Constituição, da fundamentação da República. Eu vou deixar essa parte mais para frente, tá? Da criação da República. Essas perguntas eu já fiz para vocês. Então, a Constituição, no seu artigo 3º, o que que ela nos traz? Constitui como objetivo fundamental... Gente, nós temos 3 coisas básicas, tá? Na Constituição, logo nos 4 primeiros artigos. No primeiro artigo, nós temos os fundamentos da República, tá? No artigo 3º, nós temos os objetivos da República. E no artigo 4º, nós temos os princípios da República em relação
ao tratamento internacional, a relação internacional que ele tem com outros países, tá? É basicamente isso, nos 4 primeiros artigos. Então, no artigo 3º, o que é que ele traz para a gente? O que é que o Constituinte traz para a gente? Que constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Rosinha, por favor, confira para mim, ou alguém confira para mim, se o pessoal conseguiu entrar, por favor. Tá bom? Ainda não, Gustavo. Ela está tirando fotos e mandando, dizendo que precisa que aceite. Gente, professor, boa noite. Eu estou aqui na aula, tá? E a entrada é automática, viu, gente? Oi, Rômulo. Na aula do professor Ambrósio e na aula do André, eles tiveram que aceitar os alunos para eles entrarem, viu? Não, eu sei, mas é porque o meu sistema aqui é automático, tá? O meu é automático. Quando vocês entram, eu não preciso. Vocês só fazem aceitar uma condição de participar de uma reunião gravada, na verdade, não é isso? Não aparece essa mensagem para vocês? É a gente que clica na barrinha azul, Mas dizendo que a gente aceita participar da aula. Isso. Uma vez, o meu ficou assim, aguardando a aprovação de alguém para que eu entrasse, só que acho que depois de um tempo tentando, entrou. Exatamente. Eu não... Ó, no meu aqui, gente, o meu, quando eu mando o link para vocês, independente da aula, por exemplo, da do André, é eu que mando o link, tá? É automática a entrada de vocês. Na da Nayane, é automática a entrada de vocês, porque é eu que mando o link. Na minha é automática também. Só não é automática na do Ambrósio e na da Tayane, porque o dele não tem entrada automática, tá? Mas, na verdade, o meu é automático. Pessoal, reinicie o dispositivo de vocês para vocês tentarem entrar novamente, tá bom? Clique no link, porque é automática a entrada, tá certo? Ei, tá travando para mais alguém ou é só para mim que tá travando demais? Para mim é de vez em quando a voz corta. Gente, para mim não tá, certo? Eu acredito que seja conexão de internet. E para quem mora no interior, o sinal é mais fraco. Mas às vezes também pode ser a internet do professor, também influencia bastante, né? O sinal do Gustavo tá lento mesmo. É o problema que a gente está tendo, realmente, tá? Amanhã, eu vou tentar providenciar outra internet para mim também, para ver se diminui ou se acaba com esse problema, tá? Se você quiser, eu posso conversar com o pessoal da online. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, gente. Tá bom, Romulo? Depois eu converso com você, tá bom? Vamos lá. A emenda constitucional número 31 de 2000 criou o Fundo de Combate à... Tinha até um projeto chamado FECOP, não sei se vocês lembram desse projeto, né? E que possibilita que até 2% das arrecadações de ICMS sobre produtos e serviços supérfluos, né, nos moldes da Lei Complementar 11.000, número 111, na verdade, de 2001, que possam ser esses recursos ser emanados para erradicar a pobreza, tá? E combater a pobreza. Inclusive, o Banco do Nordeste tem uma linha de crédito que ela é especial para essa finalidade. O juro dela ao mês chega a aproximadamente 0,025, uma coisa assim. Eu só sei que não chega a 2% ao ano, gente. É muito baixo os juros. Justamente porque está dentro desse rol de combate à pobreza, tá? Então, vamos lá. Gente, até aqui deu para entender?
que a gente está falando? A gente está falando da inconstitucionalidade do lockdown, tá? Que ele vai de encontro aos princípios fundamentais da República do Brasil, que estão previstos lá no artigo 3º. Deu para entender isso? E aí a gente ainda complementa, tá? Essa questão, o artigo 5º, que estabelece garantias individuais e coletivas, nos seus incisos e 17º, tá? Onde, no 13º, ele, o que é que ele nos diz? Inciso 13º do artigo 5º da Constituição. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou missão, atendida às qualificações profissionais que estabelece a lei. Gente, se a Constituição está dizendo que é livre, não tem nenhum Estado que possa dizer que não é livre. Dá para entender isso? O que a Constituição diz é para ser seguido. E vocês sabem quem é o guardião da Constituição no Brasil? Vocês sabem quem é que existe para fazer com que a Constituição seja cumprida? Vocês conseguem me dizer? Parlamento? Não. Não. Alguém mais? Gente, é a Suprema Corte do Brasil. Quem é a Suprema Corte do Brasil? O STF, STF, Supremo Tribunal Federal. Tá? O STF existe para garantir que a Constituição seja cumprida. Aí você vem dizer, né? Ai, professor, mas tem vezes que eles interpretam a Constituição de uma maneira que a gente vai ver que às vezes é inconstitucional. Gente, aí é outro viés. Entendeu? Sobre as decisões do STF, nós não vamos entrar nesse mérito, tá? Que existem muitas decisões que são, de fato, discutíveis. Tá? O próprio STF cria, digamos assim, monstros para lhe assombrar. Agora é outra questão. Eu só quero dizer para vocês que o guardião da Constituição no Brasil é o STF. Tá? O Poder Legislativo serve o quê? Serve para quê? Para elaborar as leis que o STF vai fazer cumprir. Tá? O Executivo, ele vai servir para quê? Vai servir para administrar o país. Tá? Para tomar as decisões. É claro. A gente vai falar disso lá no artigo 2º da Constituição. Tá? Eu vou apresentar para vocês nessa aula ainda. Então, dando continuidade aqui sobre o artigo 5º, lá no inciso 5º, ele diz o seguinte: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com seus bens. Existe uma figura chamada simetria constitucional. O que é simetria constitucional? Aquilo que a Constituição diz deve ser cumprida por União, Estados e municípios. Tá? Consequentemente, numa sequência, aquilo que existe lá em cima tem que ser cumprido de cima para baixo. Por exemplo, o direito de ir e vir. Está aqui, ó, gente. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Inciso 5º, do artigo 5º da Constituição. É livre a locomoção. Nós estamos em tempo de guerra? Não. Então, nós teremos, de acordo com a Constituição, a liberdade de ir e vir para onde nós quisermos. No artigo 16º, o que é que eles nos traz? O que é que o constitucionalista nos trouxe? Tá? Todos podem reunir-se pacificamente, tá? Sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião
anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Mas eu posso fazer essa reunião sem aviso prévio à autoridade competente? Eu posso. Posso. Tá? Eu posso fazer. Quantas vezes nós nos reunimos em locais sem avisar a autoridade competente? Quantas vezes nós já fizemos aglomerações sem autorizar, sem pedir autorização à autoridade competente? Estão entendendo isso? Então, é importante que a gente observe essas questões. No 17º, o que é que ele traz para a gente? É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Ou seja, aí já está sendo bem claro. Eu não posso me reunir para montar uma força militar para combater de forma ilegal atos ou situações dentro de um município, de um estado, sei lá onde for. Tá? Eu não posso me reunir, criar uma milícia para combater, digamos, o crime organizado. Eu não posso fazer isso. Isso é coisa do Estado. Garantias constitucionais podem ser relativizadas? Essa é a questão. Aqui nós chegamos no encontro de águas, tá? No encontro de garantias que vão agora se chocar. Essas garantias vão agora se chocar. E aí eu vou ter que dar prioridade a umas em detrimento da outra, gente. Tá? Eu estava até o momento falando, mas eu falei, deixei bem claro para você. Deixa eu só ouvir. A Rosinha tá... Gente, eu estou preocupado com esse pessoal que não está conseguindo entrar. Eu acho que é a internet deles, viu? Não é possível. Tá? Deixa eu só olhar aqui quantas pessoas tem aqui. Entraram umas pessoas agora. Tem 49, normal é entre 57 e 58 pessoas. Pois é. Deixa eu ver se o Jair conseguiu entrar. Não, o Jair não conseguiu entrar. Consegui, Gustavo, agora. Obrigada. Graças Boa a Deus. Gente, Boa pode ser a noite. internet, às vezes demora. Boa noite. É porque aqui tá chovendo, viu? Agora que parou um pouco. Aí a internet fica Pronto. fraca. Bom, gente, vamos lá. A pergunta é a seguinte: garantias constitucionais podem ser relativizadas? Tá? O que é que nos diz o texto da lei? Tais garantias constitucionais podem e devem ser relativizadas para evitar distorções nas próprias garantias, a ponto de tais direitos servirem de égide para a prática de atividades lícitas ou afastamento da responsabilidade civil e criminal de seus agentes, tá? Gente, pode-se afirmar ainda que direitos constitucionais, direitos e garantias individuais e coletivos não são ilimitados, encontrando limite quando chocarem diretamente com outros dispositivos legalmente constituídos. Isso eu acabei de deixar claro para vocês. Está havendo um choque aqui, tá? Se vocês estudarem, se vocês forem lá para o artigo 6º da Constituição, vocês vão ver vocês vão ver direitos sociais, a educação e a saúde, tá? Se são direitos constitucionais, e aqui a gente está tratando de constitucionalismo, se estão se chocando direitos, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que avaliar, tá? Nós temos que medir qual é a mais importante no momento. Então, o que é que acontece com desse choque entre princípios, né? Choque entre dois ou mais princípios individuais ou coletivos. Deve o intérprete utilizar-se da concordância da prática ou harmonização para balancear essa forma razoável, né,
e proporcional de direito, para evitar a completa supressão de um em relação ao outro. Tá? A gente não está falando, quando a gente diz que o Estado implantou o lockdown, eu queria que vocês observassem o seguinte nessa discussão. Tá? A gente está trazendo um caso concreto, é como se nós fôssemos juristas aqui, todos nós. Nós estamos trazendo um caso concreto, que é o lockdown, que é uma imposição do Estado, que o Estado impôs sobre a sociedade, e nós estamos analisando essa decisão do Estado, essa postura do Estado, no viés jurídico, tá? Sobre viés jurídico. E quando a gente avalia essas questões sobre viés jurídico, a gente tem que avaliar de uma forma muito crítica e, ao mesmo tempo, fria, certo? Olhando todos os prós e os contras, tá certo? Então, quando a gente fala em supressão de direitos, suprimir o direito de ir e vir, suprimir o direito de aglomeração, isso é em nome de quê? É em nome de quê que está se suprimindo? Eu estou excluindo o direito de aglomeração e o direito de locomoção? Eu estou excluindo esse direito? Ele permanece na Constituição. O direito está lá. A questão é a seguinte: o que é mais importante no momento? Eu ter o direito de ir e vir ou eu ter direito de garantir a saúde das pessoas? Qual é o mais importante? Direito de saúde, direito à vida, né? Garantir a saúde. Então, isso. Afastar a aplicação de um direito ou princípio em relação ao outro, sem que isso implique necessariamente a exclusão do princípio do estudante. Né? Em ocasião futura e semelhante, aquele direito ou princípio não possa assumir o lugar deste outro e afastá-lo, como outrora foi afastado. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Hoje, o Estado está aplicando uma medida que visa o afastamento social, que visa proibir aglomerações de pessoas, tá? Mas em outro momento, o Estado pode muito bem tomar uma medida contrária, certo? Incentivar a reunião entre pessoas, tá? Incentivar o direito de ir e vir, dependendo da condição. Ou seja, a gente não está, de fato, tratando aqui de supressão, de exclusão, na verdade, de direito. A gente não está falando da exclusão de um princípio. A gente está falando de um momento em que esse direito está sendo apenas suprimido, momentaneamente, tá? E aí, como consequência disso, emerge o direito à vida, né, como o mais fundamental de todos os direitos, cabendo ao Estado assegurar com todas as suas forças, tanto no sentido de manter-se vivo, assim como garantir a vida digna, né, que inclusive vocês vão ver que dignidade está lá prevista no artigo 1º da Constituição, tá, que é um dos fundamentos da Constituição, garantindo também a subsistência das pessoas, seja por medidas institucionais que garantem o sustento, né, como vocês viram o auxílio, né, no ano passado, e esse ano está demorando, mas é uma medida que o Estado tem por obrigação de suprir as pessoas nesse momento, tá? Porque também são medidas que garantem a saúde do indivíduo. O que adianta eu estar preocupado em evitar uma disseminação maior do vírus e, ao mesmo tempo, as pessoas estarem morrendo de fome? Tá? Que eu não estou afirmando que não tem gente passando necessidade. Eu estou apenas dizendo que é função do Estado suprir, tá, essas necessidades. Como vocês viram também, é um objetivo, lá no artigo 3º, é um objetivo da nação, objetivo da República fazer isso, tá? Então, a partir desse ponto, podemos incluir as atuais políticas do isolamento social e lockdown como medidas e garantias à vida. Né? Antes, só esclarecendo que o lockdown, em regra, as pessoas só podem ir à rua para fazer compras em supermercados, farmácias, né, e trabalhar nas atividades essenciais. Aí eu pergunto a vocês, gente, esse lockdown está sendo seguido ao pé da letra? Não. Não, em hipótese alguma. Não.
Até mesmo os mais instruídos não estão cumprindo realmente com com a medida que o Estado impôs. De forma nenhuma, gente. De forma nenhuma. Cara, as pessoas... Fale, Rosinha. Acho que o maior problema no momento, professor, são as pessoas que estão, que, em teoria, deveriam estar em quarentena, né? Que são aquelas pessoas que tiveram contato com pessoas contaminadas e que deveriam estar em casa entre 1 a 14 dias e que não estão. Esse é o maior problema da pandemia no momento. E o pior, Romulo, eu complemento, nós aqui nem sabemos quem são essas pessoas. Entendeu? Eu acho também porque também tem a questão de muitas delas ser a própria, ter a questão da vergonha, né? Dizer que tá tendo, fica com receio, aquela questão do preconceito da sociedade. Então, se a gente for fatores. É o Jailson? Sim, é. Beleza. Exatamente, Jailson. São vários fatores que levam a essa situação, né? Mas uma das principais que eu considero... Gente, é muito delicado a gente apontar essas coisas, sabe? Muito delicado mesmo. Porque tem várias situações aí que levam a isso, né? Mas a falta de credibilidade no mal, na doença, é muito sério, viu, cara? É muito sério. As pessoas ainda parecem que não acreditam. Elas estão vendo as coisas, mas não estão acreditando. Eu penso mais ou menos isso. Vamos lá. Direito de reunião, né? Como a gente já falou, isso aqui repetidas vezes. Gente, a gente está fazendo um exercício aqui para que o espírito da Constituição impregne em vocês, tá? Para que vocês entendam o espírito da Constituição. Então, a Constituição ainda garante o direito de reunião lá no artigo 5º, inciso 16º, como a gente viu, afirmando que todos têm direito de se reunirem pacificamente, sem uso de armas, em locais abertos e públicos, independente de autorização, sendo apenas exigido uma prévia comunicação à autoridade competente, sendo que essa prévia comunicação não é uma condição para a realização da reunião, como eu já falei para vocês, tá? Quantas vezes nós aqui, em algum momento, já realizamos reuniões em locais públicos, abertos, sabe? Por algum motivo. Com certeza já realizamos. Então, se é uma forma, essa comunicação, ela, na verdade, é uma forma somente para garantir a segurança dos participantes. Tá? Vamos supor que seja um evento político. Por que a legislação eleitoral, tá, obriga com que os candidatos comuniquem as suas agendas, informem suas agendas, para que justamente as forças de segurança possam atuar para evitar que algum problema aconteça relacionado aos participantes dos eventos. Tá certo? É basicamente isso. Direito ao emprego e ao trabalho. Tá? Dentre os direitos sociais, o direito ao emprego e, consequentemente, a renda é de especial importância na Constituição. Tá? Visto que o emprego garante o sustento do trabalhador. São valores sociais do trabalho. Além de atender às suas necessidades vitais básicas e a de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, enfim, tá? Com reajuste periódico, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim, tá? O poder, os reajustes que preservam o poder aquisitivo, tá? Eles têm que ser preservados. Esses reajustes que acontecem anualmente no salário, tá? Eles precisam acontecer, até porque a economia, ela vem passando por mudanças constantemente, né? E nós, no momento que a gente está vivendo, principalmente, a gente está enfrentando duas crises. É a crise com a pandemia e a crise financeira, onde o poder aquisitivo do brasileiro caiu vertiginosamente. Por quê? Porque o salário aumenta de uma forma ínfima e os produtos aumentam
de uma forma absurda. Vide a gasolina, por exemplo, né? Que já aumentou só esse ano mais de 6 vezes. Quantas vezes o salário aumentou no ano? Aumentou uma vez, tá? E com a PEC E foi um 186 aumento irrisório. Então, o conceito de trabalho ele é mais amplo. A PEC 186, que congela os salários. Exatamente. Como é que nós vamos ter aumento de salário até 2035? Meu Deus. Mas, olha, ela dá autonomia para os estados, viu? Ela não é algo estático, não. Cada estado vai ter autonomia para dar aumento aos seus servidores, viu? Menos Então, mal. vamos lá. Estado de defesa e estado de sítio, tá? Gente, existem esses dois termos, basicamente, para que o presidente da República possa decretar um fechamento de tudo, por exemplo. Todos esses direitos e garantias que a gente mencionou anteriormente, tá? Eles encontram limites, apenas nos casos de defesa e estado de sítio, como a gente está vendo aqui. Artigo 136, parágrafo 1º, inciso A, a linha A, tá, da Constituição, que a gente encontra o estado de defesa e o estado de sítio. A gente vai encontrar onde? Lá no artigo 137, do artigo 137 ao 139. Tá? Estado de defesa é a forma mais branda. O estado de defesa é a forma mais branda de medida de emergência pelo chefe do Poder Executivo, ou seja, pelo presidente da República, não necessitando de autorização pelo Congresso Nacional, podendo se dar mediante decreto, né? Que deve determinar prazo de duração, especificando as áreas abrangidas, determinar as medidas coercitivas, nos limites legais, né? Já o estado de sítio consiste numa medida emergencial de maior gravidade, né? Constituindo uma suspensão temporária e localizada de garantias constitucionais, prescindindo de autorização pelo Congresso Nacional. Neste caso aqui, no estado de sítio, o Congresso Nacional, que é... O Congresso Nacional, o que é o Congresso Nacional, gente? Alguém sabe me dizer o que é o Congresso Nacional? Sim, gente, a pergunta. Alguém sabe dizer o que é o Congresso Nacional? Onde ficam os ministros? Não. O que é o Congresso Nacional, gente? É coisa de deputado, professor. Vamos lá, vou dar a resposta para vocês. O Congresso Nacional, não existe a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, não existe? Sim. Quando a gente vai votar nas eleições presidenciais, a gente vota deputado, governador, na verdade são muitos votos, né? Deputado estadual, governador, deputado federal, senador e presidente da República, não é isso? Sim. Pronto. Lembram de Brasília? Tem a Câmara dos Deputados e tem o Senado Federal. A soma das duas casas, as duas casas juntas, tá? Tem muitas medidas, por exemplo, como estado de sítio, está falando o Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado. O Congresso Nacional é a junção das duas casas, a Câmara e o Senado, que vão votar sobre a mesma matéria. Entenderam isso? Então ele Deu é pra só uma entender, gente? denominação. Ele é uma denominação da Isso. soma dos dois. Ele não é um local, uma casa, né? Isso. É só a junção da ação dos dois quando for o caso, tá? Por exemplo, no impeachment da Dilma, foi o Congresso Nacional, né, que votou o impeachment da Dilma. Tá certo? Ou seja, tem medidas que precisam da soma das duas casas, tá? Para que sejam avalizadas.
Então, como vocês estão vendo, o estado de sítio consiste em medida emergencial de maior gravidade, tá? Consistindo em suspensão temporária e localizada de garantias constitucionais, prescindindo de autorização pelo Congresso Nacional, com aprovação por maioria absoluta pelas duas casas. Entenderam isso? Ou seja, as duas casas têm que votar. Tá? As duas casas precisam votar a matéria. Senão, ele não pode decretar estado de sítio, presidente da República. E aqui tem os termos do estado de sítio, tá? Termo de estado de sítio e estado de defesa, na verdade. Termo de estado de defesa. Ameaça, primeiro, ameaça à ordem pública e à paz social. Segundo, instabilidade institucional e calamidade natural. Gente, o que é uma coisa instável? Vocês ouviram falar isso recentemente na República Federativa do Brasil? Em algum momento vocês ouviram falar isso? Não. Sim, Não? o Ministério da Saúde está passando por uma instabilidade. Vocês lembram que houveram uns ataques ao STF, inclusive com fogos de artifício? Que alguns manifestantes foram presos e tal. Vocês lembram disso? Vocês lembram que o Alexandre de Moraes... Eu não lembro, não, nem vi. Pois é, acompanhar o noticiário. Vocês lembram que o Alexandre de Moraes, no final de 2019, para início de 2020, determinou que o presidente da República fosse ouvido pela Polícia Federal? Vocês lembram disso? Ali se suscitava, algumas pessoas queriam que fosse decretado estado de defesa, devido à instabilidade institucional. O que é instabilidade institucional? Gente, nós temos o Congresso, nós temos o Poder Executivo e nós temos o Poder Judiciário. Tá? Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. Estava em conflito o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Tá? E aí algumas pessoas suscitavam essa tese de instabilidade institucional. Entenderam isso? Por isso que, naquela época, queria o impeachment de ministros do STF, porque achavam que eles estavam exercendo a função de uma forma imoral em relação ao cargo que ocupam, tá? Essas notícias, gente, estão sempre sendo veiculadas. É importante você ficar sempre atento a essas notícias, porque quando a gente fala de atualidades, é muito subjetivo, tá? A gente saber o que vai cair numa prova em relação a atualidades. A gente está aqui supondo que pode cair determinado tema. O que a gente precisa estar é antenado ao que acontece no entorno da gente, tá certo? E aí eu estou trazendo aqui, por exemplo, essa discussão sobre lockdown de uma forma, sobre um viés de legalidade ou não, tá? Mas ao mesmo tempo trazendo conceitos para vocês sobre o que é lockdown, sobre suas formas de distanciamento social, né? Sobre aspectos da Constituição que estão sendo feridos nesse momento de determinação mais rígida do Estado, tá? A gente está analisando tudo isso, tá certo? Entendam, a gente está analisando sob a luz da lei maior do nosso país, que é a Constituição Federal, tá? Vamos ao estado de sítio. Quais são os critérios para ser adotado o estado de sítio? Declaração de guerra, resposta à agressão armada estrangeira, ineficácia do estado de defesa. Olha aí. Declaração de guerra. Vamos supor que um país vizinho, de repente, resolve, por sei lá qual cargas d'água, invadir um território brasileiro, de soberania brasileira. E fere a soberania do nosso país, tá? Presidente da República, indignado, vai lá e diz assim, vocês estão querendo guerra, né? Mas, para isso, ele precisa que o Congresso Nacional diga assim, beleza, pode arrochar o nó, nós vamos assinar embaixo,
Caso contrário, se o Congresso não der ok, o presidente da República vai ficar de braços atados. Tá? É claro que, gente, a gente está falando assim, mas quando há uma conclamação social, tá? Quando há realmente o interesse da nação, os congressistas vão votar a favor. Eu estou citando a possibilidade de o Congresso vetar a medida do presidente da República, tá certo? Resposta à agressão armada estrangeira, tá? Vai que um grupo, né, de guerrilha invade o Brasil e tal, determinado território brasileiro, quer tomar parte daquele território e tal. O presidente pode instituir estado de sítio, tá? E a ineficácia do estado de defesa. Como vocês viram, o estado de defesa, ele é a medida mais branda, tá? Ora, se o estado de defesa não funcionou, agora nós vamos decretar estado de sítio. Vamos analisar essa questão aqui, gente. Eu vou colocar uma questão para vocês. Aqui, de forma oral. Imagine que o presidente da República tivesse reconhecido o Brasil como estado de calamidade, no estado de calamidade natural, tá? Que é uma doença, é um vírus e tal. Aí ele decretou lá, gente, o Brasil está sob estado de defesa, devido à calamidade natural, tá? E aí, como a gente está vendo, não funcionou. As medidas não foram suficientes. O número de mortes está aumentando cada dia. Do ano passado para cá só fez piorar. E aí eu pergunto a vocês, será que se ele tivesse já adotado essa medida hoje, será que ele não poderia ter adotado estado de sítio? De sítio não, de defesa, né? Não, primeiro eu dei a situação, Joyce, de ele já ter adotado o estado de defesa, tá? Eu fiz a suposição de que do ano passado para cá ele tivesse adotado o estado de defesa devido à calamidade natural, tá certo? Sim. E aí, como a gente está vendo, a pandemia piorou. Os números só fizeram aumentar o número de mortes. Será que, depois de ele ter adotado essa medida de estado de defesa e vendo que não dava certo, será que ele poderia agora adotar estado de sítio? Professor, se o governo, nesse caso, adota estado de sítio, ele ia declarar guerra contra quem? Contra os próprios civis? Ou a ineficácia do estado de defesa, pelo qual não funcionou, né? Não, na verdade, pronto. Na verdade, o estado de defesa que ele adotou não funcionou. As medidas que ele ia tomar com o estado de sítio seriam medidas mais duras, tá? Por exemplo, colocar o exército na rua para não deixar as pessoas estarem circulando, né? Todas as forças armadas poderiam estar na rua, né? Para fazer o quê? Fazer com que as pessoas não saíssem de casa, de fato não saíssem de casa. Inclusive, se fosse o caso, até entregar alimentos em determinados casos. Fulano de tal acolá, família acolá está passando necessidade. Vai lá, pega o cadastro, manda alimento para ele. Certo? Fulano de tal está faltando alimento. O que tá? Precisaria haver um sistema, uma sistemática toda, que não houve. Agora não adianta mais discutir. A gente está supondo aqui que, na verdade, de acordo com a Constituição, prestem atenção, meus queridos, prestem atenção. Eu estou dizendo para vocês que o presidente. Pergunto novamente, se ele tivesse adotado o estado de calamidade natural, tá? E ter editado uma medida colocando o Brasil como no estado de defesa. Aqui ele não precisa do apoio do Congresso. Aqui ele não precisa que o Congresso assine nada. Chancele a sua decisão. Até aqui ele não precisa assinar nada. Beleza, o Congresso aí vai ficar de braço cruzado assistindo, né? Mas aí quando chega no estado de defesa. Como em outros países, né, que teve mais eficácia nessa defesa, né? Contra o vírus. Sim, sim.
E muitos países adotaram essa medida mais rígida, né? No Brasil, não. Aí o que acontece? No estado de sítio, gente, o presidente da República iria precisar de quê? Do apoio do Congresso. Aí já eram outros 500, que eu não sei se ia dar certo. Mas vocês entenderam isso aqui, gente? Eu estou utilizando a pandemia, o Covid-19, como pano de fundo para essa discussão que a gente está tendo sobre a Constituição. Deu para entender isso? O problema é que tem o si, essa partícula passivadora ela acaba com tudo. Alô, alô? Oi, professor, tá ouvindo? Aí vamos lá. O que foi que o Congresso fez nessa pandemia? Tá? No caso, o Senado Federal. Beleza. O Senado fez? Tira isso aqui. Vez que emanou do Poder Executivo. Pessoal, a Constituição diz que quem pode... Vamos lá. Quem é que pode determinar o estado de defesa, o estado de sítio? O presidente da República. No estado de defesa, ele pode editar uma medida sem sequer consultar o Senado Federal. Só que quando chegou aqui, ó, a medida 06 de 2020, o que foi que o Senado fez? Editou um decreto legislativo reconhecendo o Brasil no estado de calamidade pública. Por que ele fez isso? Quem era que era para ter feito isso, gente? Quem era? O presidente. Presidente da República. O presidente da República. O Senado agiu com o poder executivo, gente. É a verdade. O poder legislativo agindo aqui com o poder executivo. Dá para entender isso? Ó, conforme se depreende do próprio decreto legislativo, o mesmo possui como objetivo principal tão somente flexibilizar a situação fiscal do país, possibilitando ao executivo adotar medidas extremas de cunho financeiro frente à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus, podendo direcionar recursos para áreas mais afetadas com a pandemia. A exemplo, é uma medida do Poder Executivo. A exemplo, se ele tivesse comprado os insumos antes da pandemia ter chegado ao nível que chegou, tá, no início, né? Teria evitado muita coisa. E aí o seguinte, poderia ter evitado muita coisa. Muitas pessoas que hoje não estão mais conosco poderiam ainda estar com a gente. Sim. Só que aí ele iria comprar com o aval do legislativo, no caso, né? Logo porque ele entra na parte de fiscalização, né? O problema é que falta articulação, na verdade. Quando a gente for estudar a Constituição propriamente dita, tá? Vocês vão ver que os poderes eles são independentes e harmônicos. O problema é que falta, gente, no nosso país falta harmonia. Eles colocam a independência lá em cima e a harmonia lá embaixo. Dá para entender isso? Isso a gente vai ver lá no artigo 2º da Constituição. São poderes da República Federativa do Brasil, o legislativo, executivo e judiciários, independentes e autônomos entre si. Fale, Jailson. Não, é só complementando. Eu acho que assim, gente, com essa medida do Congresso, com essa medida do Senado, teoria, as garantias na prática, né?
Tá. Prossiga, professor. Sim, na teoria é tudo muito bonito. Eita, internet boa, Gustavo Breno. Né? Mas na prática, Tô ouvindo mais é nada. Alguém tá ouvindo o que ele tá dizendo? Também não. Tá gaguejando. né? Porque a Constituição está lá, falando. Gustavo, Você falou e ninguém ouviu nada, viu? repita aí que seu sinal ficou ruim. A nossa Constituição... Gente, internet aqui, tem como não. Voltou, galera? Melhorou um pouco. Agora sim. Mas tá cortando direto a tua fala. Ninguém tá Voltei. entendendo. Gente, me fale, gente, que aí eu diminuo a intensidade aqui da fala, entendeu? Para vocês escutarem melhor. Voltou para todos aí? Como é que tá aí, por favor? Melhorou um pouquinho aqui para mim. Pode É continuar. uma pena, viu, que isso esteja acontecendo, mas nós vamos superar isso aqui, se Deus quiser. Vamos superar. Estou só compartilhando o material aqui para a gente ir para os finalmente. Bom, então, como eu já comentei para vocês sobre esse decreto legislativo, que, na verdade, ele assumiu... Estão me ouvindo? Sim. Sim. Beleza. Tá. Ó, entendam, esse decreto legislativo do Senado Federal, ele aqui, na verdade, tentou utilizar de um aspecto, de uma função que não é dele, que, na verdade, é do presidente da República. Só que o presidente da República, muito omisso, né? Respeito às opiniões de todos, não estou aqui para debater política, só falando na prática o que aconteceu. A omissão em relação às ações para com a doença, tá? Faltou harmonia entre os poderes, ficaram debatendo centenas de outros temas, onde a problemática maior foi esquecida, e acabou-se que funções foram trocadas nesse processo. Enfim, foi uma verdadeira show de... Missão. Sabe, ninguém Acho que a internet dele bugou de novo. sabe Também não estou ouvindo nada. o que fazer. Também não. Professor, você falou de novo e ninguém entendeu nada, porque cortou. Ninguém sabe o que fazer mesmo com a sua internet, professor. Vou resolver Gente, as questões. Pessoal, Oi, fala aí. Oi. não escuta. Voltou minha voz? Ainda está falhando aqui para mim. Aqui ela passa e vai embora, depois ela volta. Vamos só concluir aqui essa apresentação. Voltou? Tá oscilando direto. Ó,
essa apresentação que eu coloquei aqui na tela, gente, reflete o último posicionamento do STF em relação à pandemia, tá? Como eu falei para vocês, o STF é o guardião da Constituição. Então, diante deste panorama, né, em face da necessidade de isolamento da população para conter o avanço da pandemia e as garantias constitucionais da liberdade de locomoção e direito de reunião, é que o STF vem se posicionando favoravelmente às medidas estatais para conter a circulação de pessoas. Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Beleza. Então, vamos lá. O STF, gente, recentemente julgou um MADIM, um MADIM que é ação direta de inconstitucionalidade, que ficou sedimentado, ela foi de relatoria do ministro Marco Aurélio, tá? Que ficou sedimentada a competência concorrente em termos de saúde dos estados Gustavo, tá e dos travando municípios. demais. A instituição de liberdade. Tá me ouvindo agora? Ou não? Não. Só escutei agora, tá me ouvindo? Pessoal? O resto. Ah, meu Deus. Pronto? Pronto? Sim. Voltou? Vamos lá. Vou explicar para vocês rapidinho, tá? O STF, em decisão recente, no ano passado, né? Ele, através do julgamento da ADIM 6.341, de relatoria do ministro Marco Aurélio, decidiu que os estados e municípios têm autonomia para dizer o que vão fazer em relação à pandemia. Vocês lembram disso? Travou e deixou de compartilhar a tela. Nossa Senhora do Céu. Gustavo, tem TV ligada na sua casa, tem internet, tem celular, no Instagram. Porque se tiver, o final fica ruim assim mesmo, viu? São os dois maiores consumidores. Rapaz, na verdade, são como eu estou te falando, Romulo, porque, pois é, na minha casa mesmo não tem internet no momento, entendeu? Aí eu estou utilizando a internet do sobrinho meu para tentar remediar a situação, gente. Peço desculpas a vocês, de fato não foi culpa minha isso aqui, né? Como vocês sabem, todos nós enfrentamos isso, mas amanhã mesmo vou tentar solucionar esse problema, tá bom? Porque fica ruim para vocês também, né? Fica ruim para vocês. Gente, tá entendido até aqui o nosso conteúdo? Sim. Estão me escutando bem agora? Sim. Sim. Beleza. Ó, só para concluir aqui. A decisão do STF resguarda a autonomia estatal e municipal de auto-organização, autogoverno, de administração, de normatização própria, sendo que existe competências comuns a todos os entes federados, o que chamamos de federalismo cooperativo, onde o que visa esse federalismo cooperativo? Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas. E 2, cuidar da saúde e assistência pública. Deu ao Executivo, tá? Federal. Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Não cabe só ao Executivo Federal decidir sobre essas questões de saúde. Cabe aos estados e municípios também. Tá? Então, que fique claro, a autonomia dos municípios é o chamado
poder concorrente de estados e municípios, tá? Eles podem adotar essas medidas também. É a competência concorrente. Tá? Essa competência concorrente autoriza estados e municípios a também lidarem com essa problemática, tá? Quando for o caso, que no momento é o caso de os estados e municípios adotarem medidas mais drásticas, tá certo? Isso é uma medida necessária do poder dos estados e municípios. Tudo bem? Então, só para concluir, tá? Acreditamos que as políticas de isolamento social e lockdown, elas violam os direitos constitucionais de locomoção. Isso aqui, gente, é a conclusão, tá? De fato, elas violam os direitos constitucionais de locomoção, de reunião, fundamentos dos valores sociais, do trabalho, da livre iniciativa. A gente viu isso, tá? Contudo, quando se está em jogo o direito à vida, há um choque entre os princípios acima mencionados, devendo prevalecer o quê? Sempre o de maior importância, que no caso é a vida. Tá? Porém, não podemos deixar de mencionar que, legalmente, pessoal, vocês estão me escutando? Sim. 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 Beleza. Vou repetir. Não podemos de mencionar que, legalmente, os referidos direitos só podem sofrer quaisquer limitações mediante duas medidas para a restauração da ordem em momentos de anormalidade. Quais são essas medidas? Quais são essas medidas, gente? Estado de defesa e estado de sítio. Pessoal? Exatamente. Estado de Como no defesa, caso, estado nenhuma de das sítio. medidas foi adotada, qualquer restrição ou limitação. Isso. Tá falhando novamente? Estado de defesa Alô? e estado de sítio, Gustavo, Breno. Perfeito, escutei. Vocês me escutam? Sim. Sim. Sim, estamos te ouvindo, mas falhando muito. Pois bem, dando continuidade. Gente, como no caso nenhuma das medidas foi adotada, qualquer restrição ou limitação ao direito de locomoção, reunião e fundamento dos valores do trabalho e da livre iniciativa são inconstitucionais, gente. São inconstitucionais. Sob o prisma da legalidade, por mais brandas que sejam as medidas restritivas de direito de estados de direito, estas devem resguardar a consonância com a Constituição. E nela há a previsão de que, nesses casos, deveria ser adotado o estado de sítio ou estado de defesa. Pois assim, a própria Carta Magna, que é a Constituição, autoriza a limitação e restrição de direitos fundamentais. Portanto, limitar direitos fundamentais em prol do direito à saúde, a consonância. E aqui eu coloco as referências desse estudo que eu fiz, tá bom? Espero que vocês estejam me escutando, gente. Estão ainda? Sim, tá dando para ouvir ainda, bem no finalzinho, mas cortando. Sim. Pode concluir, Gustavo. Gente, a nossa aula, de fato, encerra aqui. Tinha preparado outro material para caso não desse para a gente concluir. Aliás, desse tempo, a gente... Agora travou, foi tudo. Viu? Aqui agora está chovendo, Gustavo. Tá certo, gente. Estão me escutando agora? Sim. Pronto, gente, eu só queria me despedir, agradecer vocês, tá bom? Agradecer a paciência de vocês. Eu sei que não está sendo fácil, é um momento realmente complicado.
Eu prometo que, de minha parte, eu vou fazer de tudo para amenizar esse problema de internet aqui, tá bom? Que eu sei que é importante para vocês. E eu vou encerrar aqui o link para a professora mandar o link dela, tá bom? Certo. Professor, Pode falar.